Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caros Padre Alberto, o Padre Alexandre, Padre Lucas, os vigários, o pároco aqui da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, caríssimas autoridades civis aqui de Itapecerica. Estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma e a gente viu pelo Evangelho que nos leva ao deserto com Jesus. A gente não gosta muito de deserto não, né? A gente gosta mais de jardim, né? Mas lembremos que na ressurreição depois, Jesus ressuscita no jardim. Mas agora tem que passar pelo deserto, no início da sua pregação. Com um detalhe que não é só detalhe não, é algo muito importante. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Após o seu batismo, o Espírito conduziu Jesus, o Espírito Santo, ao deserto. No final de um retiro que ele fez, de 40 dias e 40 noites, no início da sua vida pública. E depois de sentir fome. Bateu a fraqueza, Jesus, enquanto ser humano, a fome. Um parêntese, sabe que o divisor, que é o diabo, ele geralmente vem quando a gente se sente fraco. O diabo, muita gente não gosta nem de falar essa palavra, é aquele que divide. É aquele que divide. E ele vem nos momentos que a gente sente fraqueza física, fraqueza espiritual, situações de carências. Aí ele vem ali para dividir. Também Jesus foi tentado. E nessas circunstâncias, o tentador tenta tirar Jesus do foco da sua missão. Ele estava justamente no início da missão. Ele vem para dividir Jesus. Ele vem para atrapalhar o caminho. Vem tirar o foco da sua missão, que é centralizada toda no amor. É para isso que Jesus vem. O Evangelho de São João diz: Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus amou tanto o mundo e continua amando. Então a tentação é que Jesus tire do centro o anúncio do reino de Deus, para dar lugar a quê? Ao poder. O que o diabo diz a Jesus? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha o poder. Para dar lugar a quê? À vida fácil, ao sucesso, ao espetáculo. É o que o diabo diz a Jesus: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O diabo quer tirar Jesus do centro e quer que ele se volte a quê? A idolatria, a terceira tentação. Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Interessante, o Papa Francisco lembrou várias vezes que Jesus não dialoga com o diabo, Jesus não dialoga. Atenção, não podemos dialogar com o diabo. Ele nos confunde, hein? Não dialogar com o diabo. Mas o que Jesus faz? Busca luz no Espírito Santo que está com ele e nas Escrituras.
justamente a cada tentação, Jesus responde, a primeira, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Busca lá na palavra a força. Depois a segunda, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira, adorarás ao Senhor teu Deus adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Jesus busca força, segurança, superar as tentações. Jesus, que nunca caiu em tentação e nem no pecado, busca na palavra e no Espírito que estava com ele. Então Jesus vence as tentações. Nós, então, no início da Quaresma, também somos chamados, né, a vencer desse modo as tentações de hoje. Vamos também imitar Jesus, vamos estar com o Espírito Santo, para que Ele nos dê força para vencermos a tentação. Vamos buscar na palavra, eu estou vendo pessoas aí com a Bíblia na mão, vamos buscar a força na palavra, para superar as tentações, buscando a força na palavra de Deus. Justamente, é a palavra de Deus hoje, também na primeira leitura, que nos lembra que na origem do pecado está a autossuficiência. Vamos lá e buscar a força ali, né? Onde nos mostra a pessoa autossuficiente, Adão, Eva, lá no início da criação. Esse foi o primeiro pecado. Mas o que significa ser autossuficiente? Significa dizer que não precisamos de Deus. O autossuficiente é aquele que diz, eu basto por mim mesmo. Aí a gente vê o mundo como está hoje, principalmente lá onde não tem Deus. O que acontece quando Deus não está presente? Mas são escolhas humanas, né? E aqui está esse antigo desejo de fato do homem, né? De ser como Deus. Lembremos na primeira leitura o que a serpente diz a Eva: Deus sabe que no dia em que dele comeres o fruto, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa vontade de ser como Deus. Temos exemplos na nossa história de pessoas, seja no âmbito até religioso, hein? No âmbito também político, né? Pessoas que se acharam deuses e causaram as maiores tragédias da história. Porque Deus é Deus, nós somos seres humanos, dependentes de Deus. A Quaresma, então, nos leva a olhar para Jesus. A olhar para Jesus. Que Quaresma justamente existe em vista de Jesus, que sofre, que dá a vida, que se entrega por amor a nós, que ressuscita para nos dar vida. Então a Quaresma nos leva a termos esses olhos fixos em Jesus, de quem vem a graça do amor, do perdão, da misericórdia. Justamente o apóstolo Paulo aos Romanos, né, diz assim: assim como o pecado entrou no mundo por um homem, foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus, se derramou em abundância sobre todos. Gente, a graça é muito mais forte que o pecado. A graça é muito mais forte. Então, nesse início da Quaresma, coloquemos os olhos fixos em Jesus, que vence as tentações no deserto. Coloquemos os olhos fixos nele, ele que ama até o fim, serve até o fim. Lembra que naquela noite em que ele lavou os pés dos discípulos,
como a forma concreta de viver o mandamento do amor e depois entregar a vida, que nós também possamos amar uns aos outros, servir uns aos outros, para que possamos estar sempre com Jesus, que nos espera lá no céu, mas que pede que a gente viva esse amor, esse serviço, aqui e agora, já neste mundo. Não vamos construir o céu aqui, mas a gente pode ser sinais do céu. Não é um sinal do céu ver todo mundo reunido aqui na praça de Itapecerica, hein? Não é o sinal do céu ver todo mundo aqui rezando pela paz, pela justiça, pelo amor? Não é um pedaço do céu? É, com certeza, né? Então, que nós possamos viver Quaresma é isso. Quaresma é assim, é olhar para Jesus, que sofre, que morre, que dá vida, que derrama o sangue na cruz por nosso amor. Mas tudo isso para que a gente também ame, para que a gente construa fraternidade entre nós. Se a gente não viver fraternalmente, nós não veremos o céu, porque o céu é fraternidade em torno de Deus Pai. Céu é isso. Não é? Jesus utilizou tanto a imagem do banquete. Banquete o que é? Quando estamos todos reunidos, banquete é isso aqui, é a Eucaristia, que celebramos aqui na terra, mas o banquete que a gente quer chegar é aquele lá do céu. Mas para isso precisamos amar muito, já neste mundo entre nós. Por isso que a campanha, a festa, o tempo da Quaresma é este tempo que nos leva à fraternidade. E eu ia falar, né? A campanha da fraternidade justamente é consequência desse compromisso nosso, né? Com esse ano, a questão da moradia, tanta gente sem casa, então a gente olha para aqueles irmãos mais frágeis. Então, nesse espírito de fraternidade que nos convoca a Quaresma, queremos celebrar os 185 anos de história do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Porém, como já dissemos, uma história que remonta lá 1562. Tem muita história aí, né? Tem muita história para a gente contar, ou para a gente celebrar, para a gente recordar, mesmo se não temos dados de tudo, né? Mas só o fato de saber que essa cidade vem lá do início do descobrimento, é uma grande alegria, né? Para Itapecerica, para a nossa diocese também. E também, essa paróquia foi associada à devoção da Divina Misericórdia. E não sei se foi pensado, mas por coincidência, a primeira aparição de Jesus misericordioso, a irmã Faustina, aconteceu em 22 de fevereiro, hoje não é 22 de fevereiro? De 1931. Não sei, foi pensado, padre? Não, né? A data mais próxima coincidiu com esta aparição. E é interessante, nesta aparição, a irmã Maria Faustina ofereceu-se a Deus pelos pecadores, que fala justamente aqui do pecado, né, hoje, sobretudo por aqueles que tinham perdido a esperança na misericórdia divina. Olha só, os que perderam a esperança na misericórdia divina. Nós perdemos a esperança na misericórdia divina? Não, por isso que estamos aqui, né? Porque nós acreditamos piamente que Deus é misericórdia, o nome de Deus é misericórdia, e o tempo da Quaresma é o tempo de celebrar a misericórdia de Deus, é o tempo que a gente diz, eu não tenho medo de Deus, porque Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é ternura, e eu quero justamente seguir também esse caminho, quero amar, quero ser misericordioso com meu irmão, quero também usar de ternura, de escuta ao meu irmão. A vida fraterna, caímos novamente aí. Então, caríssimos irmãos e irmãs, não percamos a fé na misericórdia divina
Que Deus abençoe a caminhada dessa paróquia, os padres que aqui trabalham, que se empenham, leigos e leigas que também trabalham nessa paróquia, nas comunidades. Eu tive a alegria de visitar as comunidades dessa paróquia, eu vi quantos leigos e leigas empenhados, fazendo os trabalhos como missão, como vocação batismal, isso mesmo. Continuem em frente, a igreja necessita de todos, né? E ajude a crescer, né? Todos nós, no amor, na misericórdia, onde possamos, em Deus, e uns ajudando os outros, nós possamos vencer as tentações, né? E possamos caminhar juntos como irmãos e irmãs, rumo ao reino definitivo. Amém.